Muitas pessoas acompanharam atentamente a primeira audiência pública da CPI do pedágio, que aconteceu em Paranaguá, a pedido do deputado estadual Alceu Maron Filho. Na ocasião, foram ouvidos representantes de entidades, associações e a população em geral, prejudicadas com pedágio altíssimo. Empresas e caminhoneiros estão desviando a rota para outros portos para evitar o custo pedágio. E muitos importadores e exportadores já deixaram a cidade e se instalaram em novos estados. Nós estamos tendo uma concorrência muito grande do estado vizinho, o estado de Santa Catarina. Haja visto que aquele estado tem praças de pedágio, mas com valores bem reduzidos. Hoje o valor por eixo de uma carreta no trecho Paranaguá-Curitiba é de R$ 12,30, somente nesse trecho. O mesmo trecho de Curitiba ao porto de Itapoá é de R$ 1,40. Então eu acho que é uma diferença bem substancial. Se você for traduzir isso em números de grandes exportadores e grandes clientes, isso ao final de um ano gera milhões de reais em redução de custos. Então nós estamos perdendo, o Porto de Paranaguá, os parananguaras estão perdendo muito com a praça de pedágio de São José dos Pinhais. Nesses últimos 15 anos de pedágio, o que a cidade de Paranaguá ganhou? O que foi investido pela concessionária que administra esse trecho na cidade de Paranaguá? Nós temos vários gargalos na cidade, ali a saída de Paranaguá, na Tílio Fontana, precisamos de um viaduto. Quantos parananguaras já morreram ali? Precisamos da manutenção das vias de acesso até o quilômetro zero. Então são questões que os parananguaras vêm solicitando há muito tempo e ainda não conseguiram. O sócio Paulo Henrique, da Ápice Transportes e Logísticas, relata da integração das autoridades para ter um melhor tráfego para a cidade e trabalho, já que muitos sobrevivem dos caminhões. Nós estamos mobilizados, todas as transportadoras de Paranaguá. Nós tivemos ontem uma reunião no TCP para as questões das filas que se formam na Coronel José Lobo e ali na Manuel Pereira, Ayrton Senna, desculpe. Então tivemos uma conversa muito boa. Em relação aos caminhões da cidade de Paranaguá, a maior parte das transportadoras já possui um pátio para a guarda desses veículos. Você sabe que nós temos a limitação da venda de terrenos em Paranaguá. Quando você vai comprar um terreno, uma área em Paranaguá, nós esbarramos no chamado IBAMA, no IAP, da licença ambiental. Nós temos que pedir que toda a população, que todos os órgãos competentes nos ajudem, porque hoje o caminhão está sendo um problema para a cidade de Paranaguá. E na verdade o caminhão é que movimenta esta cidade. Se nós tirarmos todos os caminhões de Paranaguá hoje, não tiver mais caminhão, o trânsito vai fluir normalmente. Mas e as operações? Quantas famílias dependem do caminhão? Não basta apenas você proibir a entrada de caminhões. Você tem que normalizar, você tem que sinalizar, você tem que montar uma engenharia de tráfego. Há quanto tempo nós estamos aí aguardando a liberação da Aníbal Dias Paiva, em paralelo a Roque Vernalha? Está tudo pronto, mas por que não abre? O que está acontecendo? O que falta das nossas autoridades municipais para a abertura dessa rua? Quanto desafogaria o trânsito de Paranaguá? E assim, muitas outras obras que precisam. Então eu bato na tecla. É necessário urgentemente que a Prefeitura Municipal de Paranaguá crie um departamento de engenharia de tráfego e corra atrás disso. Os deputados estaduais da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Pedágio, estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal de Paranaguá para tratar do abuso do pedágio aqui no litoral do estado e o superfaturamento. Estiveram presentes representantes de transportes de cargas, indústria e comércio e diversos vereadores. O relator da CPI, o deputado Douglas Fabrício, diz que o caráter da CPI é política, mas deve ser técnica, e os grandes beneficiados são os governos estadual e federal. Eu defendo que o trabalho da CPI seja um trabalho técnico. O que é um trabalho técnico? Você vai levantar as informações conforme a necessidade do trabalho dela, da CPI, do tipo, quando você tem uma necessidade de buscar informação lá com o governo, lá com as empresas de pedágio, aprova isso dentro da CPI e buscam essas informações. Isso nós já estamos fazendo. O que eu não quero é que vire esta CPI uma bandeira política, partidária, como já foi no passado. Quando começou o pedágio no Paraná, isso lá em 1998, passado um tempo, também tiveram uma bandeira política de abaixar unilateralmente para poder ganhar a eleição. Isso que eu não quero que aconteça. O que eu quero é que o trabalho siga firme, que nós possamos ter um relatório consistente, com informações verdadeiras, e que aí sim, governo, Ministério Público Federal, quem é de responsabilidade que for apontado no relatório, cumpra com a sua obrigação.
E é isso que eu defendo nesta CPI do pedágio. No Paraná, são 27 praças de pedágio. E para o auditor do Tribunal de Contas e deputado estadual, Cleiton Kielce, a CPI do pedágio é uma guerra constante. A covardia dos elementos da Ecovia em desrespeitar o litoral do Paraná, em trazer um prejuízo financeiro, até das vidas que se perdem por nós não termos as duplicações, e mais ainda, o aspecto econômico que afeta totalmente a cidade de Paranaguá. O litoral inteiro ganha uma grande desvalorização nas suas propriedades, os caminhoneiros autônomos estão quebrando, literalmente quebrando, e quem agradece a Ecovia só é o litoral de Santa Catarina, porque lá, nesse período de 15 anos, abriram-se mais 3 portos, a redução ainda, mesmo com a tarifa que é quase 10% do que nós temos aqui, ainda reduziram mais, oferecendo obras de infraestrutura que aqui nós não temos e nunca vamos ter. Por isso eu peço à Ecovia, a todos os membros da diretoria da Ecovia, ponham a mão na consciência. O povo de Paranaguá e do litoral não deve pagar este preço. Nós estamos perdendo em todos os aspectos aqui na nossa região. Façam e reduzam, no mínimo, em 60% essa tarifa, que ainda teria um grande lucro estrutural, com 60% de redução. Por isso eu peço a todos que estão me ouvindo, vamos nos mobilizar. A Câmara hoje está mobilizada e vai criar uma comissão interna para fortalecer a nossa CPI. O deputado ainda formulou a proposta de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico das empresas de pedágio. Outra guerra. Se não bastasse, o deputado ainda fala sobre os tickets de pedágio que precisa ser fiscalizada com mais rigor. O comerciante que está me ouvindo, o pequeno comerciante, independente aonde ele trabalha, se é no posto de gasolina, se é na padaria, se é no supermercado, o senhor paga mensalmente a Receita Estadual e a Receita Federal. Eu queria saber se a Ecovia tem aferição de alguma receita, ou estadual ou federal. Não. Eles trazem uma conta que eles mesmos fecham no final do dia e apresentam ao DER. Isso aqui eu arrecadei. Mas quem fiscalizou eles? Absolutamente ninguém. Por isso fala aos prefeitos do litoral. Aqui em Paranaguá, lá em São José, aqui em Morretes, em Antonina, todos os municípios, vamos pedir máquinas aferidas pelos municípios para nós termos a certeza quanto é arrecadado. Eu tenho convicção que o número deles não é verdadeiro. A CPI definiu que o ex-governador Jaime Lerner será convidado a prestar informações aos deputados da comissão. Ele comandou o Estado no período em que foram concebidos os estudos técnicos e a implantação dos pedágios nas rodovias. O deputado Péricles de Mello, a CPI do pedágio é transparente e, na sua visão, há contratos superfaturados. Nós queremos um pedágio justo, uma tarifa módica e as obras necessárias. Exatamente o contrário do que aconteceu no Paraná. As empresas arrecadam muito e fazem muito pouco. Temos como exemplo a rodovia aqui do litoral, que elas receberam a rodovia duplicada, fizeram pouquíssimas obras, arrecadam uma fortuna, não há fiscalização sobre arrecadação, nem cupom fiscal, e não há fiscalização sobre o custo das obras que elas fazem. O objetivo da CPI é trazer a transparência. Nós sabemos que enfrentamos grupos poderosos que têm influência política nos governos dos estados, são financiadores de campanha, influência na mídia, e nós só seremos vitoriosos se tiver a unidade da CPI e a participação popular, a mobilização permanente do povo. Associação de Caminhoneiros, FIEP, FETAEP, pequenos produtores, industriais, caminhoneiros, estudantes, sindicato, CREA, CUT, todos esses organismos são colaboradores da CPI. Por isso foi de extraordinária importância estar no Paranaguá. Nós só seremos vitoriosos com mobilização, depois de demonstrado claramente, do ponto de vista técnico, objetivo, a exploração que o pedágio significa. A população tem que se mobilizar para sensibilizar o Poder Judiciário, o Governo do Estado, e que nós possamos fazer uma intervenção realista, tarifa justa e obras o mais depressa possível. Entre o debate na CPI do pedágio foi citado um exemplo, é o da Ecocatarata.
De 2001 a 2012, houve um aumento de 317% sobre o valor arrecadado em dinheiro, sendo que IPCA desse período teve um aumento de 112%. Para o parlamentar e presidente da CPI, Nelson Lersen, esta mesma análise pode ser aplicada às outras concessionárias, mas essa primeira audiência pública em Paranaguá foi produtiva. Olha, ótima sessão extraordinária, audiência pública, ouvimos várias autoridades do litoral e sofremos nós todos com essa questão de pedágio. Paranaguá é a nossa cidade-mãe do Paraná, foi aqui que tudo começou e é aqui que tudo vem. Ou seja, a exportação, as riquezas do Paraná produzidas no nosso interior, a produção agrícola, o soja, o milho, o suíno, o frango, vem a Paranaguá. E no retorno já vai o adubo, vai os insumos para a indústria no interior, os produtos importados. E estamos sofrendo com o pedágio. A economia do Paraná vem sofrendo. Quantas indústrias nós perdemos? Quantos investidores não vieram ao Paraná devido ao pedágio? Quantos estão indo para o porto de Santa Catarina? Então são situações que nós precisamos ver, precisamos rever, precisamos discutir. A economia do Paraná está sendo abalada. Nós entendemos que as concessionárias de pedágio têm o direito de ganhar dinheiro, eles investiram para isso, têm o direito de explorar o pedágio, mas nós entendemos que nos últimos 12 anos, de 2001 a 2012, a arrecadação das concessionárias do Paraná aumentou mais de 300%. A inflação nesse período foi em torno de 140%, 150%. Então existe sim um grande ganho em cima do número de automóvel que aumentou. Por exemplo, de 2001 a 2012, aumentou 87% o número de veículos que passaram nas praças de pedágio. Então isso é motivo para nós diminuirmos o preço do pedágio. Então é uma questão interessante, importante. Essa sessão, sem dúvida, foi importantíssima para aumentar o nosso conhecimento lá na CPI quanto à questão de pedágio e ouvir o povo de Paranaguá. O documento aponta, segundo os deputados da CPI do pedágio, que obras como a construção das praças de pedágio e a sinalização dos trechos custaram até 2 vezes mais que os preços de mercado da época, aumentando o lucro das empresas. O contrato da concessão vai até 2021 e que até lá algo tem que mudar urgentemente e que esse contrato não seja prorrogado, segundo o presidente da CPI do pedágio. Eu acho que a CPI tem 2 grandes objetivos. Primeiro, que se cumpra os contratos originais. Que se cumpra os contratos originais. Que se façam as obras prometidas. Que se desconte aquele 1 ano e 6 meses que o pedágio baixou 50%. Acha-se uma maneira de compensar as concessionárias por esse período, que representa em torno de 6% nos 288 meses de concessão de 24 anos. E o segundo objetivo grande da CPI do pedágio é que se evite uma prorrogação de contratos. Então esse seria um preço justo para o pedágio do Paraná hoje, R$ 4,40 a cada 100 quilômetros, não o que nós estamos pagando. A PR-407 não foi esquecida e que melhorias devem ser feitas urgentemente, uma vez que é direito de ir e vir das pessoas. Além desse problema, os moradores reclamam frequentemente de acidentes, uma preocupação também para o deputado parnanguara Alceu Marum Filho. Chegamos ao nosso objetivo, o objetivo de colher da população aqui do nosso litoral paranaense os principais problemas. E problemas diversos, como por exemplo o setor de transportes, as transportadoras tiveram voz hoje aqui, o setor de turismo, das empresas e das associações de turismo do litoral paranaense disseram as suas mazelas aqui por causa do pedágio, moradores das rodovias que são pedagiadas aqui do litoral paranaense, trazendo os problemas cotidianos que eles passam e que até muitos deles até nem eram do nosso conhecimento. Por isso chegamos ao objetivo, porque hoje a CPI, mais do que vir falar, veio ouvir a população do nosso litoral. Fico muito satisfeito de, como representante da região, poder ter trazido para cá a CPI do pedágio para dar voz à população do litoral paranaense, porque nós sofremos o pedágio mais caro de todo o Paraná. Aqui, R$ 14,60 cobrado pela Ecovia, realmente é alguma coisa que grava profundamente o bolso da população do litoral, e nós temos que na CPI tratar isso sabendo dessa importância, mas tratar com responsabilidade. Nós precisamos de soluções. A CPI não pode tudo, mas pode, ao final de todo esse processo, apresentar soluções que melhorem a vida da população usuária das rodovias concedidas. Deputado Alceuzinho, vi a preocupação do senhor com a PR-407. Está chegando o verão,
mais uma vez, aqueles moradores irão sofrer. Infelizmente, no meu modo de ver, já não dá mais tempo de melhorar para esse verão. E mais uma vez a população dos bairros de Paranaguá, que são cortados pela PR-407, vão ter que aguentar aquela tal de operação retorno, que ofende o direito de ir e vir do cidadão. A população que mora em Pontal do Paraná e Matinhos continuarão a ver obstruída totalmente a rodovia. Por quê? Porque sai de uma BR-277 duplicada e deságua na 407, que é via única. Isso, do ponto de vista técnico, isso daí não deveria nunca ter acontecido. E se está acontecendo, nós precisamos reagir imediatamente. E essa CPI vai pressionar profundamente a empresa Ecovia para iniciar, se não a duplicação, que é o ideal, mas no mínimo a terceira faixa da PR-407. Assim como o acesso a Morretes e Antonina. Porque você vem de uma BR-277, muitos turistas no final de semana vão a Morretes e Antonina e não tem um viaduto de acesso ali no quilômetro 29. Obras como essa, que já passou da hora de acontecer e que nós aqui, através da CPI do pedágio, nós precisamos pressionar para que elas aconteçam o mais rápido possível. Vale lembrar que quase todos os vereadores de Paranaguá estiveram presentes, argumentando com os parlamentares a situação absurda do pedágio.